Bom, no último vídeo eu falei para vocês que eu uso o fator Sapoia para ajustar o PIB dos países. E o pessoal estava me criticando porque esse trem não tem explicação, não sei o quê. Então eu vou tentar, gente, eu não vou dar a fórmula complexa porque eu não fiz fórmula, mas eu vou explicar de onde que eu tirei esse fator. Bom, então eu apresentei para vocês o ranking dos 12 maiores PIBs mundiais e depois eu falei que, olha só, os Estados Unidos ia cair, a China ia aumentar, tá? Então praticamente os de azul iam aumentar, os de vermelho ia cair. E falei que isso aqui era porque o PIB estava ajustado pelo fator Sapoia. Então foi isso que causou a confusão, que o pessoal quer maiores explicações do que é o fator Sapoia. Então, ó, o fator que eu apliquei é esse aqui, ó. Tá? Eu pensei o seguinte: um fator 0,5 para a Grécia, que é o país mais encalacrado do mundo, e um fator 2 para a China, que é o melhor país do mundo no momento. Então, e os outros ficariam numa escala intermediária. Um significa que o PIB medido pelo FMI estaria no ponto certo, e abaixo de um significa que ele mereceria um redutor, e acima de um é quando o PIB está sendo medido abaixo. E eu vou me explicar para vocês por que eu tirei esses números aqui, como que eu calculei. Tá? É um cálculo intuitivo, mas ele tem um fundamento. Bom, primeiro, isso aqui, o que me motivou a calcular esse fator é o seguinte: se o PIB do Brasil em 2002 era 500 bilhões de dólares e hoje está em 2 trilhões e 500 bilhões, é evidente que essa medida aqui não está correta. É evidente que o PIB em 2002 não era de apenas 500 bilhões, porque ele não conseguiria aumentar isso tudo. Então, se a medida está incorreta, como é que a gente faz para ela ficar um pouco mais correta? Então, é essa que é a função do ajuste. Então, uma das coisas que eu levei em conta é o PIB paridade poder de compra. Olha, vocês podem reparar que em 2002 o PIB paridade poder de compra era bem acima dos 500 bilhões. Então, eu criei aqui, ó, seria quase 3 vezes, né? Um fator quase de 3. Então, foi daqui que eu tirei mais ou menos. Falei assim, vamos botar 2, então acho que fica um tamanho razoável. Gente, se você cria uma fórmula bem sofisticada, a fórmula pode ser bem sofisticada, só que ela não vai funcionar. Você cria complexidade para a coisa e pouca utilidade. Eu acho que a economia não é bem uma ciência matemática, você tem que usar um pouco de arte. É igual a minha técnica de chute. O trem funciona, gente, mas não tem muita. Se você for ficar se prendendo muito ao academicismo, você vai perder a eficiência. Eu não gosto de muito academicismo. Eu até estudei matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu aprendi derivada, integral de linha, aqueles trem tudo complicado. Eu entendo de matemática, só acho que não é o melhor caminho a matemática sofisticada, aquelas fórmulas marcométricas, não é o melhor caminho. Igual o Goldman Sachs fez no paper 99, está evidente que é interessante, mas dá um trabalho desgraçado, nem sempre espelha a realidade. Eu acho que dá para a gente usar as fórmulas mais como um ponto de partida e não como um produto final. Então, o fator que eu calculei para cada país, o que eu levei em conta? É basicamente o seguinte: eu peguei dois extremos, a China, que é o melhor país do mundo, e a Grécia. Então, tudo que a China tem é fator positivo, tudo que a Grécia tem é fator negativo. E é evidente que a gente pode levar muito mais fatores do que esses que eu levei, mas eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, se um país exporta muito, ponto para ele. Se um país importa muito mais do que exporta, é ponto negativo. Então a China exporta muito, importa pouco. A Grécia está totalmente endividada porque importou muito e não exporta praticamente nada. Reserva internacional, se você pegar a grande China, que é a China continental, mais Hong Kong, Macau e Taiwan, dá 4 trilhões de dólares de reserva internacional. A Grécia está devendo até as carças, não tem reserva nenhuma. Na China está começando o ciclo de endividamento. Na Grécia estão devendo até as carças. A China não tem tanto recurso natural, tá? Mas ela é muito eficiente na reciclagem dos petrodólares. Ela compra recurso natural, manufatura e vende de volta para de onde ela comprou. Então ela vende de volta produto manufaturado para o Brasil, América Latina, e eles estão ganhando dinheiro com isso. A Grécia está totalmente dependente de petróleo. A China vai passar agora por uma janela demográfica, com pouca criança e pouco velho, e uma população jovem e bem educada. A Grécia já está velha, é muito aposentado. A China tem uma economia saudável, vai viver sem crise uns 20, 30 anos sem crise,
isso é garantido, tá? Lá na frente não dá para a gente saber, que a gente não sabe as medidas, mas os 20 anos não vai ter crise na China. A Grécia está numa iminência de uma crise braba. A China poupa 55% do PIB, a Grécia poupa 4% do PIB, consome muito, não poupa nada. Os Estados Unidos também consomem muito, tá? O governo da China é forte, é austero. A Grécia nem governo não tem, não consegue formar um governo totalmente dominado por pessoas que têm interesse em mamar no governo. Então, aquele país socialista sem dinheiro para pagar o bem-estar social. Então, totalmente quebrado. A China mantém a moeda desvalorizada artificialmente para poder estimular as exportações. E lá na Grécia eles valorizaram muito, eles usam uma moeda externa, o euro, e com isso valorizaram muito, a moeda está muito valorizada porque eles podem, e isso chama populismo cambial. Então criou um efeito no passado, a população pensou que estava rica e agora está pagando o preço do passado. É evidente que existem muito mais fatores além desses, tá, gente? Então por isso que eu uso a intuição. Porque se eu for dar peso para cada um, como é que para montar uma fórmula, quem quiser que monte a fórmula aí. É só botar peso para cada um, entendeu? De 0,5 a 2, soma e tira a média, é simples. Mas eu não vou perder tempo de fazer isso. Mas vamos explicar por que eu usei a intuição para dar essas notas aqui para as pessoas. Primeira coisa que eu pensei é a seguinte, a nota varia de 2 até 0,5. 2 dobra o valor do PIB, 0,5 diminui pela metade. Então seria até uma variação de 4 vezes. Ó. 2 é o quádruplo de 0,5. Então eu dei 2 para a China e 0,5 para a Grécia. Eu falei, o resto eu ponho no meio. E por que eu dei nota 2 para a Índia igual da China? Primeiro que eu falei, não vou ficar botando quebradinho, não, eu vou botar um trem mais redondo. Então, a Índia, o PIB, paridade de poder de compra dela é muito alto, o PIB cambial muito baixo. Então eu levei em conta principalmente o PIB, paridade de poder de compra da Índia para dar uma nota 2 para a Índia. A Rússia tem muito petróleo, o pessoal muito estudado, muito inteligente, tem alta sofisticação, por isso que eu dei nota 1,5. O Canadá tem muito petróleo, tem muito recurso natural, dei nota 1,2. Isso aqui um pouco na intuição, tá? A Alemanha vai viver uma grande crise por conta da crise da zona do euro. Só que a Alemanha é muito austera, eles seguem praticamente aquela cartilha da escola austríaca, tá? Então eles estão muito bem, eu admiro muito o governo da Alemanha. Eu concordo com o Rodrigo Constantino nesse ponto aqui, ele também gosta muito da Alemanha. A gente não pode ser contra o cara em tudo, gente. Algumas coisas eles têm razão. Então você tem que falar, ó, isso está errado e isso está certo, saber discriminar. O Brasil está muito bem, tem um pré-sal, tá, mas está bem relativamente. Pouco a pouco, tá, consome muito. E tem um detalhe, por que eu dei nota apenas de 1 para o Brasil? É porque o câmbio no Brasil em 2011, porque isso aqui já eu apliquei o fator sobre o PIB 2011. O câmbio no Brasil estava muito valorizado em 2011 e já desvalorizou um pouco. Então, por isso, uma nota baixa com relação aos outros. O Japão é relativamente alta para a crise que eles estão enfrentando, tá? Tem uma população velha, mas também são austeros, tá? Não são de fazer muita besteira. Eles têm reservas internacionais altas, exportam legal, apesar da dívida pública estar alta. Os Estados Unidos, eles consomem muito e poupam pouco, mas eles têm flexibilidade cambial e o dólar já desvalorizou bastante. Eles estão agora produzindo petróleo, então por isso a nota não tão baixa, tá? Eu gostaria até de dar uma nota menor para eles. O Reino Unido também já desvalorizou a moeda bastante, por isso a nota não tão baixa, mas os bancos lá no Reino Unido estão devendo 800% do PIB, então vai ter crise feia lá. Aqui eu igualei, ó, França, Itália, Espanha e Grécia. Por que eu dei nota igual? A Grécia realmente é o país mais encalacrado e que merece menor nota. Só que o PIB lá já caiu um tanto. Então, outros países estão em situação melhor do que a Grécia, mas o PIB deles ainda vai cair. E se o da Grécia já caiu um pouco, é evidente que a queda a ser feita de agora em diante vai ser menor. Então, aparentemente, é o país mais encalacrado, mas já está no meio do sofrimento. Mas se quiser, pode mudar aqui, ó, 0,5, 0,6, 0,65, tá? É mais ou menos nessa escala aqui, ó. Falou, moçada?